O tilintar do metal caindo no bocal. O brilho pulsante do neon refletido no vidro. Se você viveu os anos 90, conhece esse portal. Bem-vindos à Era de Ouro dos fliperamas no Brasil. Um tempo onde a diversão não estava no sofá, mas nas ruas vibrantes e barulhentas. Luzes de tubo convexas, o cheiro de eletrônicos quentes e a eletricidade no ar. Cada ficha era uma promessa de aventura e glória imediata. Nos anos 90, o Brasil pulsava das grandes metrópoles, as cidades do interior, os arcades eram os templos sagrados da cultura pop brasileira. Fachadas coloridas com letreiros luminosos escritos. Fliperama convidavam jovens de todas as tribos. Era o ponto de encontro definitivo de uma geração inteira, seja em shoppings luxuosos ou na padaria da esquina. O som sintetizado dos jogos era um farol que atraía multidões de jovens curiosos. A regra era clara e universal. Quem colocasse a ficha enfileirada no visor da máquina primeiro garantia o direito da próxima partida. Frases como "a próxima é minha" ecoavam pelo ambiente escuro, criando um sistema social único de respeito, desafio e muita expectativa. O ambiente era esfumaçado e barulhento, mas para nós era o lugar mais confortável do mundo. A luz das telas iluminava nossos sonhos. Ali, amizades improváveis nasciam e rivalidades lendárias eram forjadas. O talento nos dedos era a única moeda que realmente importava no recinto. Mãos suadas agarravam joysticks com força, executando comandos complexos que hoje chamamos de combos, mas que na época pareciam pura magia técnica. Não era apenas sobre ganhar ou perder, era sobre ser visto. Ser o dono da máquina por algumas horas era o ápice social. O calor humano. O som abafado de dezenas de jogos sobrepostos e o grito da multidão quando um chefe final era derrotado. Nenhum console doméstico da época conseguia replicar a imersão visual e sonora que aquelas máquinas gigantescas ofereciam para nós brasileiros. E no centro de tudo isso, um gênero específico estava prestes a mudar a história dos jogos para sempre. As máquinas de luta, Street Fighter II, Mortal Kombat, nomes que faziam o coração bater mais forte e as filas crescerem até a calçada da rua. A tela pisca, o locutor grita: "O duelo vai começar. Prepare sua ficha, pois nossa viagem pelos gêneros icônicos está apenas começando. Fique com a gente. No próximo bloco, vamos desbravar os jogos que definiram o caráter de toda uma geração de gamers brasileiros." Os anos 90 no Brasil foram marcados por um som inconfundível. Nas esquinas e rodoviárias, o brilho das telas de tubo anunciava uma revolução. Street Fighter 2 mudou tudo. Não era apenas um jogo, era um fenômeno cultural que definia quem era o melhor do bairro através dos punhos. O domínio da meia-lua para frente era o passaporte para o respeito. Cada botão pressionado contava uma história de reflexo, precisão e muita adrenalina. Entrar em um fliperama era mergulhar em outro mundo. Um ambiente escuro, muitas vezes esfumaçado, mas pulsante de energia e competitividade pura. A regra de ouro era clara: quem ganha, fica. A tensão era palpável, enquanto a fila de fichas crescia sobre o acrílico do painel de controle. O jogador concentrado não piscava. O reflexo azulado e avermelhado da tela nos olhos era a marca de quem estava prestes a dar o próximo perfect. Mas a concorrência era pesada. Mortal Kombat trouxe o realismo digitalizado e o choque da violência, elevando a temperatura das discussões e rivalidades. E não podemos esquecer de The King Kaveh Fighter. No Brasil, o trio da SNK era quase uma religião, com sua estética estilosa e combos frenéticos. O contraste entre o brilho das telas e o desgaste dos gabinetes de madeira contava a história de milhares de batalhas travadas em cada ficha. O som icônico de Round 1, Fight, ecoava, marcando o auge de uma geração que viveu a revolução visual e sonora nos centros urbanos. Essa era a cultura dos gigantes. No próximo bloco, veremos como a tecnologia que brilhava aqui começou a migrar para dentro das nossas casas. Mas nem só de pancadaria viviam os fliperamas. Nos anos 90, a tecnologia deu um salto que transformou as salas em centros de imersão total.
a velocidade assumiu o controle. Os novos gabinetes Deluxe não eram apenas máquinas, eram simuladores com bancos de couro e volantes pesados. Sentir a resistência do volante e o impacto das batidas trazia uma adrenalina que nenhum console doméstico da época conseguia reproduzir com fidelidade. As trocas de marcha eram frenéticas. Cada curva em alta velocidade exigia precisão absoluta para não deixar o tempo esgotar antes do próximo checkpoint. Nas telas, pistas coloridas e céus azuis impossíveis brilhavam com uma nitidez impressionante, hipnotizando quem passava pelos corredores barulhentos do salão, mas a diversidade ia além das pistas. A precisão ganhou uma nova forma com a chegada das máquinas equipadas com as icônicas pistolas de luz. Jogos como Virtua Cop e Time Crisis exigiam reflexos de herói de ação. Era preciso mirar, atirar e se esconder em frações de segundo. O clarão branco que preenchia a tela. A cada disparo, criava uma experiência tátil e visual única, atraindo multidões para observar os melhores atiradores. A concentração era absoluta. Em meio ao barulho de explosões e recarregamentos, o jogador se tornava o protagonista de seu próprio filme de Hollywood. Então, a maior revolução de todas aconteceu. O mundo bidimensional dos pixels começou a dar lugar à profundidade assustadora dos gráficos em 3D. Por dentro daquelas máquinas, placas de circuito monumentais processavam mundos inteiros. Era o ápice da engenharia voltada exclusivamente para a diversão eletrônica. Ver polígonos se movendo com fluidez em telas de tubo gigantescas causava um espanto genuíno. Era como olhar para o futuro através de um vidro. Os ambientes agora tinham escala e perspectiva. Podíamos explorar cidades, estádios e universos que pareciam saltar para fora do gabinete. Essa era tecnológica, parecia infinita. No entanto, o próprio avanço que trouxe o 3D para os fliperamas começava a chegar silenciosamente às nossas casas. O salão, antes o coração pulsante da cultura jovem, aos poucos via seus frequentadores trocarem as fichas pelo conforto do sofá. Uma máquina de pinball solitária pisca ao fundo, como um farol de uma era que atingiu seu auge, mas que agora enfrentava um horizonte incerto. O brilho intenso das telas estava prestes a esmaecer. O próximo capítulo dessa história não seria sobre evolução, mas sobre sobrevivência e despedida. Os anos 90 trouxeram uma revolução que cabia na palma da mão. O conforto do lar começou a desafiar o domínio dos grandes salões. PlayStation e Nintendo 64 não eram apenas consoles. Eram portais para mundos em 3 dimensões que deixavam qualquer jovem boquiaberto. Nas salas de estar, entre sofás e tapetes, nascia uma nova cultura. O fliperama agora estava disponível a qualquer hora, sem precisar de fichas. A conveniência era imbatível. Enquanto as luzes domésticas brilhavam, o neon dos fliperamas de bairro começava a perder sua força. O movimento caiu drasticamente. O barulho ensurdecedor das máquinas deu lugar a um silêncio melancólico e ao eco de poucos passos. A poeira começou a se acumular, onde antes mãos frenéticas buscavam o recorde. O brilho dos botões foi ofuscado pelo abandono. Telas com estática e avisos de defeito tornaram-se comuns. Sem faturamento, a manutenção tornou-se um luxo impossível para os proprietários. Além da tecnologia, a economia batia forte. Fichas de metal oxidadas contavam a história de uma inflação que não dava trégua. Importar novas placas ficou caro demais. Manter o hardware atualizado era um desafio financeiro que muitos não conseguiram vencer. O som metálico da porta de ferro descendo não era apenas um fechamento diário, era o adeus simbólico a uma era de ouro. O fim de um capítulo, mas o início de uma nostalgia que moldaria gerações. No próximo bloco, o legado que sobreviveu ao tempo. Chegamos ao fim da nossa jornada. Embora os grandes salões tenham silenciado, o legado dos fliperamas no Brasil nunca esteve tão vivo quanto hoje. A nostalgia se transformou em preservação. O que antes era uma ficha no bolso, agora é um tesouro restaurado com carinho e precisão técnica. Essa conexão entre gerações prova que a magia desses jogos ultrapassa o tempo, unindo pais e filhos
em torno de um simples botão de start. Atualmente, a cena retrogame no Brasil ferve. Eventos de tecnologia dedicam espaços inteiros para que possamos reviver a glória dos 16 e 32 bits. Colecionadores dedicados passam horas limpando circuitos e polindo gabinetes, mantendo a história vibrante para que ela não se apague na poeira dos anos. O brilho dos monitores de tubo ilumina salas repletas de memórias, onde cada cartucho e cada adesivo conta uma história de um Brasil apaixonado por games. Olhando para trás, percebemos que o fliperama era muito mais que um jogo. Era um ponto de encontro, um teste de habilidade e um formador de amizades. Lembramos das fichas empilhadas, do barulho ensurdecedor das máquinas e da adrenalina de um desafio aceito por um desconhecido ao lado. Mesmo que os estabelecimentos tenham fechado, a cultura arcade permanece enraizada no DNA de todo jogador brasileiro que viveu aquela era de ouro. A competição saudável e a busca pela pontuação máxima agora vivem nos campeonatos online e nos encontros de entusiastas por todo o país. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem no tempo. A história dos fliperamas no Brasil é a nossa história, escrita com luzes de neon e muitos game overs. Se você viveu essa época ou ama o retrogame, inscreva-se no canal e deixe seu like. Comente abaixo qual era o seu jogo de fliperama favorito. Nos vemos na próxima fase. Continue jogando, continue preservando e, acima de tudo, mantenha a nostalgia viva. Até logo!